Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Alexandre Fico e pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, começa o programa Evangelho Genuíno. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar. Hoje nós vamos continuar falando como precisamos da cruz, mas por que da cruz? E nesses dias de hoje, como nós precisamos voltar para o Evangelho da cruz? Quando nós vemos algumas coisas acontecendo no meio gospel, depois mais à frente na palavra eu vou fazer um comentário a respeito disso, você vê realmente como nós precisamos da cruz de Cristo. Como o Evangelho tem se distanciado da verdade da cruz, como tem distanciado. Nós vamos à oração, ao louvor, nós voltamos com a palavra, porque eu gostaria muito de terminar essa palavra hoje, gostaria muito. Então vamos ao momento de oração. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso irmão, nosso Salvador. Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, o Senhor Criador dos céus e da terra, soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nessa manhã nós abrimos os olhos. Nós Te agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia se renovou nessa manhã. E essa é a razão de nós não termos sido consumidos. E nós pedimos que o Senhor receba esse culto, Senhor, mais uma vez, através dessa rádio, da minha vida, da vida do Dé que está aqui me ajudando, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo direcione o Teu querer, nos molde no Teu caráter, Senhor. Que o Teu reino venha e que Tua vontade seja feita, somente a Tua vontade. A vontade, Senhor, que o Senhor demonstra através da Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor seja engrandecido na nossa fraqueza, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos console pelo Teu Espírito Santo, nesses momentos difíceis, nos momentos, Senhor, que a nossa fé é abalada, é mexida pelas nossas aflições, mas que possamos achar paz em Ti, realmente, ó Cristo. Esteja conosco, Senhor. Nos guarde para Ti. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, porque se o Senhor não estiver conosco, nós realmente ficaremos pelo caminho. Essa é a oração, Senhor, que eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, do nosso irmão e nosso Salvador. Amém. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para
quando Ele estendeu sua mão para mim. Me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão. Venha conhecer a Comunidade Cristã Genuína, Rua 7 de Setembro, número 385, na Vila Industrial. Cultos, terças e quintas, às 8 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. No Parque Aeroporto em Campinas, Rua Aldo Fossese Júnior, número 61, no Núcleo Residencial Vila Vitória. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, número 560, no Remanso Campineiro. Cultos, quartas e sextas às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Em Sumaré, Rua Manuel Dama Figueiredo, número 105, no Parque Sevilha. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Comunidade Cristã Genuína. Aqui é proibido pessoas perfeitas. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos à palavra. Não mereço teu amor. Como precisamos da cruz de Cristo, né? Como precisamos. Eu li a semana passada João 16:33, vou voltar a ler, se você puder abrir. João 16:33 diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus. E eu falei sobre que há cerca de 2000 anos atrás, que a cruz é o símbolo universal conhecido da fé cristã, que ela desempenha um papel de destaque no projeto arquitetônico e mobílias de muitas igrejas. E eu falei na semana passada que a cruz tem sido estilizada em várias peças de joalheria e com muitas pedras preciosas cravadas nela, né? E na maioria das vezes essas joias são usadas por pessoas que nem têm ideia do que é a cruz de Cristo. Por quê? Porque a cruz de Cristo, ou a cruz na época de Jesus Cristo, era um instrumento de incrível horror e vergonha. Até hoje não se tem morte tão vergonhosa e tão brutal como a morte de cruz. Era a punição mais miserável e degradante, infligida, né, apenas a escravos. Então era as pessoas da pior categoria possível, né? E nós sabemos que a morte de Jesus não foi de surpresa, ele não foi pego de surpresa na cruz, ele sabia tudo aquilo que queria acontecer com ele, como nós vimos em Lucas 18:31. E então, continuando, nós falamos sobre por que Jesus veio para morrer, o que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro
fala sobre os nossos pecados. Nós falamos sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:3, a primeira carta de Pedro 3:18. E Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo, Filho eterno de Deus, tomou sobre si uma natureza humana e teve uma morte terrível em nosso lugar, sofrendo o que deveríamos ter sofrido para pagar a pena pelos nossos pecados e com isso satisfazer a justiça de Deus, a justiça do seu Pai. Essa é a razão da cruz. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso, meu irmão, quer dizer algo muito, muito, muito profundo. Quer dizer que Deus tratou Jesus como se fosse eu e você. Deus tratou Jesus como se fosse eu e você. E nós vamos chegar ao pecado de Adão para nós podermos entendermos isso. Vivemos uma sociedade onde o pecado foi deixado de lado e o pecado não é mais pecado. O pecado virou um desvio de conduta. Perdoe. O pecado virou um desvio de conduta. Então nós precisamos entender se nós somos pecadores mesmo. Muitas pessoas hoje falam que nós nem somos pecadores, mas nós precisamos entender isso. E nunca entenderemos a cruz se nós não começarmos a compreender algo da natureza e da profundidade do nosso pecado. E para entender isso, meus irmãos, nós temos que percorrer todo o caminho de volta até nós chegarmos no Jardim do Éden. Lá nós temos que olhar para Adão e Eva, lá no jardim, onde Deus impôs uma proibição simples sobre eles, que apenas não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus não impôs outro tipo ou outros tipos de restrições, como não furtarás e não matarás? A resposta, meus irmãos, é que ele criou Adão e Eva à sua imagem. Se nós lermos Gênesis 1:27, o que inclui, entre outras coisas, a sua imagem moral. Em outras palavras, Adão e Eva foram criados moralmente perfeitos, completamente sem pecado, e portanto não precisavam de restrições dessa ordem sobre eles. Mas Deus, porém, planejou provar a obediência deles quando lhes impôs que não deveriam comer da árvore proibida. Não havia nada intrinsecamente ou particularmente de mal naquela árvore, nada. Deus poderia ter escolhido qualquer árvore do jardim, qualquer uma. Nem a obediência era difícil. Muitos tipos de árvores do jardim eram agradáveis aos olhos e boas para comer. E eu falando sobre a nossa ótica, ou sobre a minha ótica humana, é difícil imaginarem um teste mais fácil para Adão e Eva. A abstenção ou a separação de comer daquele fruto proibido não envolvia nenhuma dificuldade, nenhum inconveniente, apenas simples obediência. Mas quando a serpente questionou a bondade e a fidelidade de Deus, Eva cedeu, e assim também fez Adão. Naquele momento, eles perderam a imagem moral de Deus. Já não eram mais perfeitamente santos. E imediatamente começaram a pecar. Adão culpando a Deus, a mulher que tu me deste, e Eva culpando a serpente. Porque nós nunca somos culpados daquilo que nós fazemos. Sempre nós arrumamos alguma desculpa. Em termos teológicos, a desobediência deles e a consequente perda da imagem moral divina são conhecidas como a queda. Então a queda de Adão e a perda da imagem moral de Deus deram origem não só à culpa, mas também à depravação e à corrupção moral. Agora a vontade dele, que havia sido totalmente receptiva à vontade de Deus, estava inclinada para o mal. Os teólogos se referem a essa persistente inclinação para o mal como o pecado original, uma força interna enraizada na perversidade da natureza humana caída. Como disse Jesus em Marcos 7, a partir do versículo 21, eu já li algumas vezes esse texto, esses versículos, e diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios,
os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Palavra de Jesus, Marcos 7, 21 ao 23. E Paulo a chamou de natureza pecaminosa, chamada de carne em algumas traduções da Bíblia. E a consequência do pecado de Adão e Eva foram muito além do próprio banimento, da própria queda deles do jardim e da presença de Deus. Deus havia designado Adão como o cabeça ou o representante legal de toda a raça humana. E, consequentemente, sua queda trouxe culpa e depravação a todos os seus descendentes. A todos. Ou seja, todas as pessoas, exceto Jesus, nascem como uma natureza pecaminosa após Adão e Eva. Davi falou sobre esse fato no Salmo 51. No Salmo 51, versículo 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E essa pecaminosidade de Davi, ainda no ventre de sua mãe, não estava em atos de pecado cometidos. Ele se referia à sua natureza pecaminosa, adquirida no momento da concepção. E aí você pega esses salmos, e você vê que tem um pregador aí que se diz judeu, que ele disse que esse salmo que quis dizer que a mãe de Davi tinha traído o marido dela. Não, esses absurdos que você escuta. Mas vamos voltar aqui na nossa palavra, para nós não perdermos o foco. E o apóstolo Paulo explicou da seguinte forma: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Então, meus irmãos, perceba que a sentença de Paulo parece estar quebrada e suprimida antes mesmo de ele terminar seu pensamento. O que Paulo quis dizer ao afirmar que todos pecaram? Poderíamos facilmente assumir que estava falando sobre os pecados individuais de cada um de nós, mas isso não é o que ele quer nos mostrar. Ao contrário, o apóstolo estava falando sobre o fato de que Adão era o representante legal de todos os seus descendentes. Nesse sentido, o que ele fez, nós fizemos. O que Adão fez, nós fizemos. O que aqueles soldados fizeram com Jesus no momento da crucificação, nós fizemos. E, portanto, as consequências do seu pecado, em termos de culpa e pecado original, caíram sobre todos nós. Em Romanos 5, 18 e 19 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então Paulo está nos mostrando que por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, e que pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores. E está claro, na teologia de Paulo, que Adão foi designado por Deus para agir em nome de toda a sua posteridade. É por isso que você e eu, como Davi, nascemos com o pecado original e éramos, por natureza, objetos da ira de Deus. Lembra que nós tratamos a semana passada? Então, o nosso pecado, nós temos que continuar olhando a história a partir de Adão. Agravamos nossa condição com os nossos próprios pecados. É verdade, nós não precisamos do pecado de Adão, uma vez que todos temos uma natureza pecaminosa e corrupta. Pecamos todos os dias, consciente e inconscientemente, tanto de maneira voluntária quanto involuntária. Nós, entre aspas, crentes evangélicos, cristãos, geralmente nos abstemos dos pecados mais grosseiros da sociedade. Com efeito, tendemos a julgar aqueles que os praticam. Tendemos a julgar. Mas sob a superfície de nossas próprias vidas, toleramos todos os tipos de pecados, entre aspas, refinados, tais como o egoísmo, a cobiça, o orgulho, o ressentimento, a inveja,
o ciúme, a justiça própria e o espírito crítico em relação aos outros. Além disso, raramente pensamos sobre as palavras de Jesus, cujo maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. E aí eu chamo a atenção, meus irmãos, para nós pensarmos a respeito disso. Você alguma vez pensou sobre o que significa amar a Deus com todo o seu coração, alma e entendimento? Eu perguntei você porque eu não acho que qualquer um de nós possa sondar plenamente a profundidade desse mandamento. Mas aqui estão alguns aspectos óbvios. Alguns aspectos óbvios, que vai derrubar aquela turminha que defende que o cristão é perfeito, não peca e etc. E eu vou fazer algumas poucas considerações para nós pensarmos. Seu amor por Deus transcende todos os outros desejos? Como Davi, você anseia contemplar a sua beleza e buscar comunhão com Ele? Você se alegra em meditar na sua palavra? E como Jesus, você se levanta cedo para orar? E quando eu falo levantar cedo, eu quero falar que isso é a primeira coisa que você faz no seu dia. É a primeira coisa. O primeiro pensamento seu é em Deus. Você sempre se deleita em fazer a vontade dele, independente de quão difícil possa ser. Para a glória de Deus, você governa e motiva tudo que você faz, desde o seu comer e beber, seu trabalho, seu lazer, seu comprar, seu vender, sua leitura, o que você está conversando, o que você está escutando. E ouso mencionar isso, até mesmo na nossa forma de dirigir. Você nunca é desencorajado ou frustrado por circunstâncias adversas, porque está confiante de que Deus está trabalhando em todas as coisas para o seu bem? Você reconhece a soberania de Deus em todos os acontecimentos da sua vida e, consequentemente, recebe tanto sucesso quanto o fracasso da mão dele? Você faz isso? Você está sempre contente porque sabe que ele nunca o deixará e nem te desamparar? Nem te desamparará? A primeira petição na oração do Senhor, santificado seja o teu nome, é a oração mais importante que você faz? Essa descrição, meus irmãos, do grande mandamento está obviamente, mas muito, muito incompleta. Mas é suficiente para mostrar a todos nós quão lamentavelmente ineficazes somos em lhe obedecer. Agora veremos o que Jesus chamou de o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entre outras coisas, isso significa que Jesus está falando para nós que nós amamos demais a nós mesmos. Que nós já temos um conceito de nós muito elevado. E se nós tivéssemos esse conceito muito elevado que nós temos de nós, tivermos o nosso irmão, e nós vamos tentar analisar se nós temos. Você nutre pelo seu irmão, pelo próximo, o mesmo amor que tem por si mesmo? Em seu relacionamento com o próximo, você nunca demonstra egoísmo, irritabilidade, mau humor ou indiferença? Você tem interesse genuíno pelo bem dele e procura promover seus interesses, sua honra e o bem-estar dele? Você nunca se sente arrogantemente superior a ele, nem fala sobre as falhas dele? Você nunca se ressente de quaisquer erros que ele cometa contra você, mas em vez disso está sempre pronto a perdoar? Você sempre trata da forma como gostaria que ele o tratasse? E parafraseando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5, quando ele fala do amor: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, quer dizer, não é soberbo, não tem vaidade, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então minha pergunta: você é sempre paciente e bondoso, nunca invejoso ou arrogante, nunca orgulhoso ou rude, nunca egoísta?
Você não se irrita facilmente, mesmo em sua mente não guarda mágoas de injustiças cometidas contra você. E você não comete injustiça contra ninguém. A minha pergunta agora é, você está começando, meu irmão? Eu e você começamos a compreender algumas das implicações do que significa obedecer a esses 2 mandamentos? Só esses 2 mandamentos. A maioria de nós sequer pensa sobre eles no decorrer do dia. Muito menos almeja obedecer esses mandamentos, ou somente esses 2. Em vez disso, nós contentamos em evitar grandes pecados, principalmente os exteriores, em realizar os deveres cristãos de costume. E, no entanto, Jesus disse que toda a lei e os profetas se apoiam nesses 2 mandamentos. Mesmo com relação aos chamados pecados graves, muitas vezes recorremos ao eufemismos para atenuar a sua gravidade. E o que é? Eufemismo é uma figura de linguagem na língua portuguesa, um mecanismo que tem o objetivo de suavizar uma palavra ou expressão que possa ser rude ou desagradável a nós. Consiste na troca de termos ou expressões que possam ofender alguém por outras mais suaves, seja por serem indelicadas ou grosseiras. Eu posso falar por mim. Muitas vezes eu tenho praticado isso com a própria Bíblia para a minha vida. Então hoje as pessoas falam sobre traição como, entre aspas, eu tive um caso. E é claro que todos sabemos que o que quer dizer ter um caso. Quer dizer assim, eu cometi adultério. Hoje as pessoas falam de traição como simples um caso. Não é algo muito grave, eu só tive um caso. Então nós precisamos chamar o pecado por aquilo que a Bíblia o chama, e não suavizar com expressões modernas emprestadas da nossa cultura. Precisamos dar nome a eles como a Bíblia dá. Isso vai fazer nos ofender? Vai. Você vai se sentir ofendido? Vai, porque eu me sinto. Mas nós ofendemos Deus, que na realidade o ofendido maior de tudo isso não é eu e você, é Deus. E isso pode ser a nossa salvação. Quando nós vemos e somos ofendidos em saber que nós ofendemos Deus com o nosso pecado ou nossos pecados. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, de 9 a 10. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raivas, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Apocalipse 21, 7, 8. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, imoral devasso, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no largo que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 22. Ficarão de fora, versículo 15, ficarão de fora os cães, que são os nojentos, os prostitutos, os impuros, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Se nós fôssemos explicar um a um disso, meus irmãos, um a um, nós ficaríamos aqui o programa todo. Então, o que eu quero é que você avalie com sinceridade perante o Senhor e reveja aonde nós estamos ofendendo Deus. E como fazemos isso? Então, para investigarmos ainda mais a fundo, precisamos perceber que a nossa natureza pecaminosa afeta e contamina tudo o que fazemos. Tudo o que fazemos é contaminado. Nossas melhores obras estão manchadas pelo pecado.
Por causa disso, nossos atos de obediência estão tão distantes da perfeição, imundos pelo pecado remanescente, que são como trapo da imundícia, como diz o profeta Isaías 64:6, quando comparados à justiça que a lei de Deus requer. E o que é esse trapo de imundícia? É o pano que era usado para embrulhar, por exemplo, um leproso, ou a mulher nos dias dela. Aquele sangue, aquilo que era imundo. Isso é comparado à nossa justiça diante da justiça de Deus. Se limitarmos nossa atenção aos pecados isolados e negligenciarmos nossa natureza pecaminosa, jamais descobriremos quão profundamente infectados pelo pecado realmente estamos. Quando fez a memorável oração do Salmo 51, após ter cometido adultério com Batseba e assassinado o marido dela, Davi reviu seus atos hediondos até chegar à sua causa original, sua natureza pecaminosa adquirida no ventre de sua mãe. A essa altura, eu e você tínhamos que estar pensando: por que dedicar tanto atenção ao pecado? Nós podemos estar passando isso na nossa cabeça. Você pode estar questionando: por que, irmão, dedicar tanto tempo ao pecado dessa maneira? Ela só vai me fazer sentir culpado. Só me fazer sentir culpado. Eu preferia, como na semana passada, quando você estava falando sobre as insondáveis riquezas de Cristo, nós vamos voltar a falar sobre ela. Meus irmãos, a minha razão é o que o Senhor tratou no meu coração. É fazer com que todos percebamos que não temos nenhum lugar para onde nos esconder. Em nosso relacionamento com Deus, não podemos apelar para os nossos deveres cristãos, não importa quão úteis sejam, nem para a nossa moralidade externa, por mais exemplar que ela seja. Em vez disso, nós devemos confessar juntamente com Esdras que nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Esdras 9:6. E além disso, meus irmãos, mesmo um senso penetrante e profundo de nossa pecaminosidade não capta a realidade da nossa difícil situação. Nossa necessidade não deve ser medida pelo nosso próprio senso de necessidade, mas por aquilo que Deus teve que fazer para atendê-la. Nossa situação era tão desesperadora que só a morte de seu próprio filho, na vergonha e cruel cruz, foi suficiente para resolver o problema. Muitas pessoas erroneamente pensam que Deus somente pode perdoar nossos pecados porque é um Deus amoroso. Não poderia estar mais distante da verdade, meus irmãos. A cruz não só nos fala sobre o nosso pecado, mas também sobre a santidade de Deus e sobre a sua justiça. E sobre essa santidade, quando nós refletimos sobre a santidade de Deus, costumamos pensar em sua pureza moral infinita. Está correto esse pensamento nosso, mas existe algo mais do que isso. O sentido básico da palavra santo é separado, e quando ela é utilizada no que se refere a Deus, significa, entre outras coisas, que ele é eternamente separado de qualquer grau de pecado. Qualquer grau de pecado. Ele próprio não peca, não é capaz de tolerar ou aceitar o pecado em suas criaturas morais. Ele não é como o conhecido avô complacente que dá uma piscada de olhos, dá uma cochilada ou ignora a desobediência do seu neto travesso. Hebreus 12:14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a palavra grega para santificação quer dizer consagração, purificação, santificação de coração e vida. Ao contrário disso, as Escrituras nos ensinam que a santidade de Deus responde ao pecado com ódio imutável e eterno. E falando claramente, Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. O salmista disse: os arrogantes não permanecerão à tua vista. Odeia todos que praticam iniquidade. E Deus é justo juiz. Deus que se ira todos os dias. Salmo 5:5 e Salmo 7:11, respectivamente.
E assim vemos que Deus sempre odeia o pecado e inevitavelmente expressa a sua ira contra ele. Entre aspas aqui. Eu estava lendo um dizer sobre a ira de Deus do adventista. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Até a ira de Deus eles retiram do conceito do que a Bíblia fala. A cruz é então uma expressão da ira de Deus para com o pecado, bem como de seu amor por nós, tendo enviado seu Filho para sofrer a punição que tão justamente nós merecíamos. Ela expressa a santidade de Deus em sua determinação para punir o pecado, mesmo à custa de seu Filho. Mesmo à custa de seu Filho. Assim, em resposta afirmativa de que como precisamos da cruz. E muitas vezes as pessoas perguntam por que da cruz. Devemos dizer que a santidade de Deus a exigiu como punição por nossos pecados. Não podemos começar a entender o verdadeiro significado da cruz se não entendermos pelo menos o básico sobre a santidade de Deus e a profundidade do nosso pecado. E é a sensação contínua da imperfeição da nossa obediência que decorrente da constante presença e poder do pecado remanescente habite em nós e nos impulsiona cada vez mais como cristãos a uma absoluta dependência da graça de Deus. E essa graça dada a nós por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que consideramos a obra de Cristo por nós, precisamos ter em mente que o nosso pecado requereu isso. Requereu isso. Não mereço teu amor. Eu quero que você entenda o quanto as trevas há em nossos pecados. Ou melhorando a frase, se você consegue ver as trevas de nossos pecados. Pois é somente contra o pano de fundo sombrio da nossa pecaminosidade que podemos ver a glória da cruz resplandecer em todo o seu brilho e esplendor. E conforme contemplamos a glória da cruz, descobriremos também que Cristo, em sua grande obra por nós, não apenas resolveu o problema do pecado, mas ainda nos garantiu as insondáveis riquezas, às quais me referi na palavra a sábado passado. Nós precisamos manter a cruz no centro. Nós precisamos. E essa semana lendo, tirei um tempo para ler algo, me veio à mente o livro O Peregrino de John Bunyan. E o herói da história, o personagem, por nome cristão, estava conversando com dois companheiros chamados formalistas e hipocrisia. E do mesmo jeito que o cristão dizia estar indo para o céu, eles também diziam com insistência que estão no caminho da cidade celestial. E que estão certos de que chegarão lá porque muitos de seu país andaram por esse caminho antes. E é claro que seus nomes revelam a situação. Formalista e hipocrisia não chegarão à cidade celestial. Quando o cristão vê pela primeira vez esses homens, eles estão pulando o muro que segue do lado do caminho estreito do qual o cristão está. E evidentemente que o cristão reconhece que isso é um problema. Porque ele sabe que a única entrada legítima para o caminho estreito é a porta estreita, que na história simboliza o arrependimento e a fé no Cristo crucificado. O cristão, não temendo ir direto ao assunto, pressiona os dois homens quanto ao problema. Por que não entraram pela porta? Perguntou o cristão. E os homens explicaram imediatamente que as pessoas de seu país acham que a porta está muito distante e por isso decidiram há muito tomar um atalho. E além disso eles argumentaram. Eles argumentam algo muito interessante. E esse argumento deles é atual. A história desse livro aconteceu em fevereiro, a primeira edição, em fevereiro de 1678. É um dos livros mais lidos, acredito, depois da Bíblia. E eles argumentaram da seguinte maneira. Se entramos no caminho, que importa a maneira como fizemos? Se estamos nele, já estamos nele.
você também está no caminho, mas como percebemos, entrou pela porta estreita, e nós, que igualmente estamos no caminho, viemos pulando por cima do muro. Em que a sua condição é melhor que a nossa? Em que a sua condição é melhor que a nossa? E isso, meus irmãos, eu confesso aos irmãos que eu meditei muito sobre algumas condições durante essa semana. O cristão adverte os homens que o Senhor da cidade decretou que todo que entra na cidade celestial tem de entrar pela porta estreita. E lhes mostra um rolo que lhe foi dado, ao qual ele deve apresentar no portão da cidade para que tenha entrada. Rolou no Facebook essa semana uma pregação de um cantor, acho que é o Kleber Lucas, se eu não estiver enganado, uma música que ele cantou sobre a música de Epitáfio. E a internet, eu tenho que correr com isso, porque o tempo ele corre demais. A internet, tem muitas porcarias na internet, mas tem coisas muito interessantes. A internet, ela abriu os olhos de muita gente. Ela foi uma pedra para os falsos profetas, porque eles falavam o que eles queriam na igreja deles. Falavam o que eles queriam. E agora cai na internet. Eu sei que tem muitas pessoas que defendem essas pessoas, mas abriu os olhos de muita gente. Eles são desmascarados na palavra. Muitas pessoas desmascaram na palavra, independente do que acontece. Mas correndo sobre isso, a música que esse rapaz cantou, que é a música de Epitáfio, diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, dever ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Isso é o evangelho que as pessoas têm pregado. Não me assusta as pessoas ouvirem a música secular, mas irmão, não pode ouvir, meu irmão, eu não sei. Eu não ouço, mas é com cada um. É com cada um. Mas essa música ele cantou, entre aspas, num culto. Lógico, eu preciso saber cultuando quem que ele estava. As pessoas estavam lá, a maioria das vezes cultuam o homem. Meus irmãos, eu falo da reflexão porque na verdade é o seguinte. Hoje, quem que você tem escutado? Da onde vem o que você tem ouvido? É de Alexandre? Está errado, querido. Você pode me escutar, mas você tem que ir na Bíblia, ver se tudo que estou falando é verdade ou não. Ou outros também. Sabe por quê? Porque dentro disso diz assim, Mateus 23, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um novo convertido. E uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Sabe o que acontece? Se nós espelhamos aquilo que as pessoas vêm falar para você, você está enrolado, meu irmão. Você tem que entrar no seu quarto e saber se a vida que você está levando condiz com o que a palavra está falando. Entre você e Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas querem mostrar para você que a vida que elas levam está certa. E elas estão no mesmo caminho que você. Não importa se ela pulou o muro. Não importa. Então o propósito de Bunyan era mostrar que o único caminho que conduz à salvação é por meio da porta estreita. Ou seja, por meio do arrependimento e da fé. Não basta estar andando no caminho da vida cristã. Se alguém não entrar por essa porta, não é um verdadeiro cristão. E que porta? João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus Cristo. É Jesus. Ele é o que nós temos que seguir. Ele é a porta. Então o evangelho é muito mais relevante do que as pessoas têm apresentado nesta modernidade. Diga de passagem, essa modernidade apóstata. Bunyan nos apresenta essa história do peregrino, que já é velha. Só que a Bíblia nos mostra essa verdade muito mais velha ainda. E desde o princípio do tempo, pessoas têm tentado salvar a si mesmo por maneira que fazem sentido para elas. Para elas. É só você lembrar de Gênesis 3, quando Adão tenta
a salvação quando ele cose as próprias roupas. Então, meus irmãos, nós temos que submeter a Deus. E as pessoas tentando descobrir como operar a salvação por si própria tornam o evangelho ineficaz. Sem a porta estreita, ou seja, sem a cruz de Jesus Cristo, o evangelho não serve de nada. Isso não é menos verdadeiro em nossos dias, infelizmente. De fato, eu creio que um dos grandes perigos com o qual o corpo de Cristo se depara hoje é a tentação de repensar e reafirmar o evangelho de um modo que tenha em seu centro outra coisa e não a morte de Jesus Cristo na cruz em lugar de pecadores. Lógico que nós sofreremos pressão a respeito disso. Sofreremos. Mas nós precisamos enxergar a cruz de Cristo. É inaceitável quando vemos um evangelho que acaba relegando a cruz a uma posição secundária. Quando não vemos muitos evangelhos, entre aspas, retirando a cruz totalmente do seu meio. Por isso eu pergunto para você se você está conseguindo enxergar a cruz na sua caminhada cristã. Você consegue enxergá-la? E eu quero terminar com 2 colocações. Você que não é um cristão ainda, e quando eu falo de cristão, é se você conseguiu enxergar como você é um pecador miserável, e que seus pecados te fazem um inimigo de Deus. Deus sendo justo, vai fazer justiça. Vai fazer justiça. E eu tenho uma boa notícia para você, dita pelo próprio cumpridor da boa notícia. Marcos 1, versículo 15 disse: cumpriu-se o tempo e está chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa e creia no Evangelho. Arrependa e creia no Evangelho. Eu agradeço se você ficou escutando isso até o fim, meu irmão. Eu espero que essa palavra tenha tido a oportunidade de fazer que você medite nessas boas novas sobre Jesus e que você deseja e tenha esse desejo aprofundado em sua mente. E eu posso falar para você que isso não aconteceu por minha causa. Se ela aconteceu, foi porque o Espírito Santo de Deus está convencendo você. Porque eu sou um pecador. Só um pecador. É verdade, remido pelo sangue do Cordeiro, mas um pecador. Remido pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, mas um pecador. Então eu espero e oro para que o Espírito Santo, que é este que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aponte para você que você precisa de um Salvador. E esse sangue pode lavar você também. Você pode até me perguntar como fazer isso. Se é simples, o que devo fazer? E eu respondo para você, meu irmão, não é simples. Mas de fato só uma coisa que você pode fazer: arrependa-se de seus pecados e creia em Jesus como sua única esperança de ser perdoado e justificado diante de Deus. Tornar-se cristão não é um processo trabalhoso. Não existe nada que possamos merecer. Jesus já conquistou tudo que você necessita. O Evangelho chama você a afastar seu coração do pecado e vir a Jesus com fé, ou seja, crendo e confiando. O Evangelho chama a vir a Jesus e dizer-lhe: sei que não posso salvar a mim mesmo, por isso eu creio que o Senhor pode fazê-lo por mim. Assim o reino celestial se abre para você. Mas tudo começa com o arrependimento do pecado e a confiança em Jesus para salvar você. Agora, se você é um cristão, eu peço que você anele por Cristo. E o que é anelar? É que você respire rapidamente de modo ofegante, que faça perder o fôlego por causa de Cristo, que você perca o fôlego, que você o deseje ardentemente e com muita pressa. O Evangelho deve fazer-nos desejar ardentemente, ansiar, aspirar, almejar pelo dia em que o nosso Jesus voltará para estabelecer o seu reino pleno, cabal e eterno. E esse não é um desejo resultante apenas de estarmos no reino. Não desejamos ardentemente pela volta de Jesus somente porque viveremos num mundo em que o pecado será vencido e a justiça reinará. Sim, essas promessas são maravilhosas.
mas não são elas mesmas bastante sublimes. Não, se entendermos corretamente o Evangelho, nós desejaremos com todo o nosso coração mais pelo Rei do que pelo reino. Nós precisamos ser cristãos que desejam o Rei, que deseja esse Rei. O Evangelho nos fez conhecer o Rei Jesus e amá-lo. Por isso desejamos, anelamos estar com Ele. Jesus, em João 17:24, diz: a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me destes. Temos que desejar estar com Ele, todos nós juntos. Milhões de pessoas para adorá-lo. Por isso, meu irmão, eu não aceito quando as pessoas vão em culto, onde o homem é adorado, onde o homem é bajulado, onde o homem é comemorado, desde o seu aniversário até outras coisas. É insuportável ficar num lugar onde Cristo não é o centro de todas as coisas. Porque nós precisamos desejar amá-lo ardentemente. O livro de Apocalipse contém uma visão admirável do que Deus preparou para todos os que o amam, a todos nós que o amamos. E é apenas um vislumbre, mas você pode sentir o tremendo senso de vitória, alegria, descanso e finalidade nesse quadro dos redimidos adorando Jesus Cristo. Isso acontece em Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Depois dessas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: o nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa é a visão dos glorificados. Nisso você vê a insondável riqueza daquilo que Cristo tem preparado para aqueles que amam a Deus. E esse é pelo qual o Evangelho nos impulsiona a buscar ardentemente, incansavelmente e desejosamente, anelar por isso. Mesmo quando passamos por tribulações, perseguições, apatia, fadiga, o cansaço deste mundo, temos que confiar nas palavras de Jesus Cristo, que Ele diz, e eu abri com esse versículo: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando você compreende essa insondável riqueza apresentada na cruz de Cristo, você entende que o Evangelho é as boas notícias de Deus para condenados pecadores. Você consegue ver o porquê da cruz e como precisamos da cruz. O Evangelho nos aponta o céu, onde o Rei Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi crucificado em nosso lugar e ressuscitou gloriosamente dentre os mortos, está agora assentado e intercede por nós. E não somente isso, o Evangelho também nos chama àquele dia final, quando os céus serão enchidos com o som estridente de milhões de vozes perdoadas, exaltando Jesus como Salvador e Rei ressuscitado. Então, Senhor, minha vida dou para que outros possam ver. Vamos orar e encerrar. E que o Senhor nos guarde nessa tarde, nos teus caminhos. Senhor, mais uma vez nós, humilhados, clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que nós percamos o nosso foco, a nossa centralidade da cruz. Que nada e nem ninguém, Senhor, possa nos afastar do que a cruz nos mostra, Senhor. Aponta, Senhor, como somos pecadores e precisamos de um Salvador. Nos mostra, Senhor, que a sua ira foi aplacada em Cristo. E se não fosse, Senhor, aplacada em Cristo, seríamos nós o alvo dela.
Obrigado, Senhor. Obrigado por nos mostrar, Senhor, a importância da cruz em nossas vidas. Que isso nos dê força, Senhor, para negar a nós mesmos, todos os dias. Tomar a nossa cruz e prosseguir. Até o grande dia, Senhor, onde milhões de perdoados glorificará o teu santo e poderoso nome. Aleluia. É o que nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.